As pessoas naturais também precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabia disso? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e para você não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho das notificações. Se esse conteúdo também fizer sentido para você, tiver te ajudado de alguma forma, antes de ir embora, aperta o like. Muito bem, até as pessoas naturais precisam se adequar à LGPD. Você sabia disso? Mas existe um requisito para que isso aconteça. Então, para que você entenda esse conceito, nós vamos precisar ler o artigo 5º. O artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, eu brinco que ele é o glossário da LGPD. Ele é onde traz a natureza jurídica ou os conceitos do que é o que dentro da LGPD em termos técnicos e jurídicos. Então, vamos ver o que está escrito lá no inciso 4. Controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, sim, pessoas naturais também são consideradas controladores e, portanto, elas precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Silvia, todas as pessoas naturais? Não, apenas aquelas pessoas naturais que tratam dados pessoais. E o tratamento de dados pessoais, que também é um termo bem complexo, ele engloba 20 modalidades. E dentre elas, para ficar mais fácil para quem não é tão técnico, coloca uso de dado pessoal. Se ele usa o dado pessoal de alguma forma, ele trata esse dado pessoal. E quando uma pessoa natural, Silvia, além de uma empresa, ela trata um dado pessoal e ela precisa se adequar à LGPD. Quando ela for um profissional autônomo. Quem é um profissional autônomo? É aquele profissional que ele precisa coletar, ou seja, pegar os dados dos clientes dele para que ele possa prestar um serviço ou fornecer um produto. Então, nós temos hoje no Brasil muitos profissionais que são autônomos, eles não têm CNPJ, mas eles usam dados pessoais para fins econômicos. Calma, Silvia, isso significa que eles vendem o banco de dados, a lista de clientes? Não, eu não falei isso. Inclusive, essa prática, ela é completamente ilegal. Eu falei que eles coletam, eles usam os dados pessoais para poder prestar um serviço ou vender um produto. Vamos dar um exemplo? Vamos. Advogados autônomos que não têm um escritório formalizado, não têm um CNPJ, eles podem trabalhar, por exemplo, na própria casa deles, atendendo clientes. E olha só, para fazer uma mera procuração, para poder ter poderes para representar aquele cliente. Olha quantos dados pessoais esse advogado autônomo vai ter que coletar e tratar. O nome completo da pessoa, o estado civil, a nacionalidade, a profissão, o número do RG, o número do CPF, o endereço com CEP e um e-mail. Olha, são 8 dados pessoais que todo advogado vai coletar do cliente, sendo ele pessoa natural, ou seja, sendo um profissional autônomo. Ele vai precisar coletar todos esses dados e tratar todos esses dados. Portanto, um profissional autônomo, como um advogado, no caso aqui do exemplo, ele vai precisar se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo que ele não seja um CNPJ. E isso não se aplica apenas aos advogados, se aplica a todo e qualquer profissional autônomo. Afinal de contas, ele presta serviço ou entrega um produto, mas ele não tem um CNPJ, mas ele trata os dados daquele cliente. Não é o dado do cliente que vai trazer um fim econômico para ele, mas sim a prestação do serviço dele e sim o fornecimento do produto dele, só que ele ainda é informal em termos de não ter um CNPJ, não ter uma MEI, não ter uma microempresa, etc. Então, ele precisa se adequar sim. Outros exemplos de profissionais, um arquiteto autônomo, um engenheiro autônomo, um mecânico autônomo, um encanador autônomo, um pedreiro autônomo, todos esses que prestam algum tipo de serviço
para você titular, e ele vai precisar coletar os seus dados, o dado completo do seu nome, o endereço onde ele vai prestar esse serviço ou entregar esse produto, já está tratando dados pessoais e, portanto, ele precisa se adequar sim. E olha só que interessante, nós temos mais de 21 milhões de CNPJs que precisam se adequar no Brasil. Só que o número de autônomos é muito maior do que isso. Então você veja que se você somar os dados dos autônomos, que de acordo com o IBGE, mais ou menos 25 milhões de autônomos, nós estamos falando de um universo de 46 milhões entre CNPJs e advogados não, e profissionais autônomos que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E você que quer trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, já tinha pensado no tamanho desse mercado? 46 milhões de controladores precisam do teu trabalho, precisam do teu serviço, do teu conhecimento para fazer um processo de adequação à LGPD de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, fugindo completamente daqueles conceitos da lei europeia que não se aplicam no Brasil, como eu já falei em alguns vídeos anteriores. Nada, absolutamente nada da lei europeia se aplica aqui no Brasil, tá? Aqui é apenas o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabia desse número? Que são mais de 25 milhões de profissionais autônomos que também precisam se adequar? Então eu quero trazer para você aqui o tamanho da oportunidade do mercado. É um mercado novo, praticamente virgem. Então, é um lugar que você pode começar a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados e você pode começar a estudar me seguindo aqui no canal, ativando o sininho das notificações e aprendendo um pouquinho todos os dias sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, o meu conselho é aprofunde-se no tema, porque são poucos profissionais hoje no Brasil que sabem prestar esse serviço de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e o mercado está clamando. Inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já deu a primeira multa. E, ao contrário do que todo mundo imaginava, a primeira multa saiu para uma microempresa. Olha que interessante. Muita gente dizia por aí que as microempresas, que as empresas pequenininhas não seriam fiscalizadas pela Autoridade Nacional. E sim, elas são, tanto que a primeira multa já saiu justamente para uma microempresa. Você sabia dessa informação? Não? Então, como eu te disse, me segue aqui no canal que você vai aprender muitas coisas, porque todos os dias, sem exceção, eu trago um conteúdo inédito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para levar a tua carreira para o próximo nível. A gente se vê amanhã no próximo vídeo.